James Guerra, boa tarde, delegado. Boa tarde. Vou colocar o senhor aqui nessa saia justa. Por que que é assim? O senhor que já trabalha há tanto tempo em segurança, e nesse contato aí com quadrilhas, criminosos, criminosas, por que que a grande maioria é composta por homens? É verdade, eu acho que é um fator cultural, realmente, de que o homem é o ter essa patriarca. questão de prover, né? Agora, a gente vê alguns casos bem curiosos, né, de alguns crimes praticados por mulheres com muitos requintes assim, de crueldade, né? Você vê o caso da Suzane Richthofen, vê o caso pais, daquela madrasta do garoto. Se bem que no caso da Suzane, Bernardo, ela teve lá o apoio dos dois irmãos, né? Mas todo desenrolar só foi possível... A mente era dela. A mente era dela. E no caso do menino Bernardo também, daquele homicídio terrível, do garoto, né, do enteado, Rio Grande do né, Sul. inclusive jogando soda cáustica em cima do cadáver, foi praticado por duas mulheres, né, ainda que tivesse o apoio do marido. Isso quer dizer, ainda que exista mais quantidade de homens cometendo crimes, quando as mulheres praticam a intensidade para valer. Consegue ser bem mais cruel, é bem mais elaborado o crime praticado pela mulher, né? Ele é sempre mais dissuasivo. Atenciosa, né? com os cuidados. Existem os crimes de envenenamento, que são muito típicos da mulher também. Eu estava até vendo ontem, tinha uma história de uma moça que se apresentou para funcionar como secretária do lar de um senhor já. E aí começou aquele negócio, fazia tudo, que beleza. Houve uma aproximação, homem e mulher e tal. Casaram, depois que casaram, ela envenenou ele, né? E aqui foi noticiado também aquele caso da esposa que colocou veneno no achocolatado do marido, por uma questão de traição. Né? Também tem esses casos. Né? Acho que a mulher maneira de praticar crime, mas quando faz, é valendo. Olha, uma quadrilha que aplicava golpes em bancos foi presa em Teresina. De acordo com a polícia, os acusados adquiriram equipamentos de impressão gráfica para falsificar carteiras de identidade e realizar saques indevidos. Na sala dos investigadores estavam equipamentos, celulares e um livro de caixa com a movimentação do grupo, acusado de aplicar golpes em aposentados no Piauí. Uma prova da maneira sofisticada e sutil dos 3 homens presos no começo da noite de terça-feira. Não se trata de pessoas violentas, tanto é que na abordagem deles não houve nenhuma reação, eles não ofereceram nenhuma resistência aos policiais, foram abordados, conduzidos de forma tranquila e no estilo desse tipo de indivíduo. Né? A atuação deles é mais usando artifícios, né, para consumar os seus crimes, praticar os seus crimes, mas não usa violência. José do Egídio dos Santos Neto, de 57 anos, José Mendes de Souza Filho, de 49 anos, e Sebastião Vieira Filho, de 22 anos, foram presos pela polícia enquanto tentavam pegar empréstimos no valor de R$14 mil em um banco de Teresina. O empréstimo seria feito em nome de aposentados. Para realizar os golpes, os acusados conseguiam dados dos aposentados e colocavam em carteiras de identidades falsas, impressas com a ajuda dessas máquinas. Depois, substituíam a fotografia. O endereço falso era colocado em papéis em branco de talões de energia. Até uma renda falsa poderia ser atribuída ao aposentado com a ajuda desses papéis de contra-cheque. Um crime difícil de ser descoberto. A comunicação entre os acusados era feita com a ajuda de rádios. Os 3 homens são acusados de falsificação de documentos, uso de documentos falsos e associação para o crime, além da tentativa de estelionato. Estão autuados, a prisão está sendo comunicada à autoridade judiciária e eles vão ficar à disposição da justiça até quando a justiça se entender. E a investigação vai prosseguir no sentido de apurar todas as informações, averiguar toda a documentação e os objetos que foram apreendidos com esses indivíduos. Trabalho da Delegacia de Idosos, trabalho de inteligência da polícia. Agora eu queria perguntar ao senhor delegado, uma quadrilha como essa aí, ela tem ou não o apoio, a cumplicidade de alguém? Porque é documento para cá, documento para lá, essa falsificação, pode haver cúmplices? Do que a gente tem apurado, sempre existe a participação de funcionários públicos, tá? Primeiro porque eles precisam ter informação de que aquela pessoa de fato tem uma aposentadoria, porque senão ele não consegue fazer o empréstimo consignado, não consegue adquirir qualquer coisa no comércio. Então, todas essas pessoas têm um benefício social, geralmente do INSS, e essas informações são repassadas por servidores do INSS,
que dão nome, dão RG, dão os dados, e eles então passam a fazer documentos com esses dados. Quando chegam lá no banco, o banco consulta o registro geral do INSS e acha aquela pessoa ali cadastrada, né? E então ele faz o empréstimo aqui achando que aquela pessoa de fato é aquela que está ali se apresentando, né? É bom até a gente divulgar que na Delegacia do Idoso nós temos um posto do INSS e a gente faz aquele serviço daquela pessoa que foi vítima desse tipo de fraude, porque a cobrança chega para ela, né? A gente só descobre o crime quando a cobrança chega daquele que não contraiu o empréstimo. Então, ele pode fazer o boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso, que nós sustamos o empréstimo através da própria agência do INSS, de maneira que o beneficiário do INSS ele acaba não tendo prejuízo, mas o banco acaba tendo porque entregam o dinheiro para aquela pessoa que é falsária. Bem, mas nós convidamos aqui o secretário para falar sobre a questão dos homicídios no Piauí. O Sindicato dos Policiais Civis divulgou essa semana que quase 100 homicídios em 2 meses. É um número que assusta demais. Por que a situação chegou a este ponto, delegado? Olha, Amadeu, a gente vem já há um certo tempo, né, alertando para essas situações de aumento do número de homicídios. Até o mapa da violência de 2013, que saiu agora, o Piauí continua sendo o terceiro mais calmo, né? Mas já foi o mais calmo, né? Já foi bem mais calmo, né? Então, essa tendência do crescimento do homicídio, ela se dá a nível de Brasil e também a nível de Piauí. O nosso crescimento, ele acaba sendo mais significativo porque a gente está partindo de patamares que eram bem menores. Então, o crescimento do Piauí ele é mais significativo do que o crescimento... Como tinha muito pouco, pouco que tem... O aumento que tem, ele é significativo. Aí você vai me perguntar, qual é a causa disso? Bom, já para combater essa questão dos aumentos do homicídio, a política instituída pela segurança foi o quê? Foi a criação da Delegacia de Homicídios. É uma das delegacias hoje que melhor funciona. Mais chega em autorias, mais efetua prisões. É a delegacia que é campeã de pedidos de providência, tipo busca, prisão preventiva, interceptação na vara de inquéritos, e ela tem conseguido chegar na autoria dos vários crimes. Agora, o que a gente está constatando agora que tem a delegacia especializada? Primeiro que a gente vê que muitos dos casos que a delegacia começa a apurar, quando ela está chegando na autoria do homicídio, aquela pessoa que é investigada como autor de homicídio já passa a ser vítima de um outro homicídio. Então, muitos dos nossos inquéritos estão resultando... Quem matou mais na frente é marcado para morrer. Vão resultar no arquivamento, por quê? Porque o autor de um determinado homicídio, lá na frente, ele é vítima do homicídio. Um outro ponto importante que a gente vem destacando é a questão de que mais de 70% das vítimas de homicídio estão abaixo de 25 anos. Virou até uma anedota, né, junto à Delegacia de Homicídios, que foi preso um homicida de 38 anos de idade. Considerado praticamente um dinossauro. Fora do perfil, né? Fora totalmente do perfil. Isso quer dizer o quê? Que tanto quem está matando como quem está morrendo são jovens de até 25 anos. E você sabe que a cidade ela vem cada vez mais decrescendo, porque nós temos noticiado aqui muitos casos de adolescentes de 14, de 15, 16 anos sendo mortos na questão do tráfico. Então, diante dessa situação, qual é a constatação que a polícia chega? Duas delas, pelo menos. A primeira de que, mesmo que a ação policial seja efetiva, que você consiga prender, consiga identificar a autoria, isso não é suficiente porque existe uma massa muito grande de pessoas que vão entrar nessa contabilidade do homicídio. Então, somente a ação policial não vai resolver. Nós aqui já dissemos várias vezes que a polícia não é o único braço, precisa que outras políticas funcionem, que é a segunda conclusão. A segunda conclusão é que as políticas de atendimento ao jovem, geração de emprego, redistribuição de renda, esporte, lazer e inclusão social para o jovem de Teresina, e isso já está passando um pouco para o interior, porque as cidades estão se tornando maiores. Quando você aumenta a cidade, você aumenta os problemas. Então, o que vem acontecendo é que essas políticas não vêm funcionando, de maneira que você não tem alternativas. E aí fica uma história antiga, parecido com o Rio de Janeiro, onde o Estado e instituição não abriga as pessoas, não cuida, o mundo do tráfico adota, acolhe e cuida e trata bem. Trata bem assim, né? Porque a vida desse jovem acaba sendo muito curta, né? Na hora que, é só você entender a dinâmica da coisa. Você vê aqui, teve uma determinada rixa entre duas quadrilhas. Um mata o outro. A partir do momento que você cometeu o seu primeiro homicídio, você potencialmente já é a próxima vítima do homicídio.
Porque o outro grupo, ou esse grupo elimina aquele que matou, o homicida, ou então ele vai sofrer da mesma consequência. Então, vira um círculo vicioso e, na medida que a pessoa comete homicídios, mais ela acaba enveredando para se tornar uma vítima de um homicídio lá na frente, porque ela vai ser encontrada. Quanto mais pessoas você mata, mais grupos você rivaliza, maior o seu potencial de ser morto. Tanto isso é verdade que nos inquéritos de 2014, nós estamos chegando ao fim dos homicídios de janeiro, de fevereiro, de março, muitos deles, o autor do homicídio já é vítima. Aliás, sobre em outro isso, homicídio. Sobre isso, delegado, qual é a resolutividade hoje da polícia? Daquilo que é denunciado, ali faz boletim de ocorrência. Quantos vão até o final com determinação de autor, enfim? Olha, de homicídio ultrapassa 80%, que eu acredito que seja o índice de maior resolutividade do Brasil. Agora, se você for perguntar crimes nas delegacias, a nossa estatística é parecida com a do Brasil todo, que é em torno de 10%. É o contrário? Não, não, é o contrário. Nossa... Estou dizendo é o contrário. No caso do homicídio, chega a mais de 80%. E no caso dos outros demais crimes, tal, em torno de 10%. 10 resolvidos. 10 resolvidos. E no homicídio, 80 resolvidos. 80% resolvidos. Agora, é de se tratar a questão da seguinte maneira. Quer dizer que a polícia resolve só 10%? Isso é muito relativo, porque, na verdade, o que acontece? Quando a polícia militar vem prender um assaltante na rua, aquele assaltante ali cometeu em torno de 15 a 20 crimes naquele mesmo dia, certo? Então, o que acontece? Gera uma situação em que aquele assaltante preso naquele dia responde também por esses demais crimes. E isso vira aquela situação em que ele é preso, posteriormente ele tem direito à liberdade provisória, vai responder, de maneira que ele responde a 5, 6 inquéritos que são identificados pela polícia, mas de crime ele cometeu mais de 100. Então, o problema que nós temos dentro da nossa legislação é aquela reincidência, que não é a reincidência da condenação, mas a reincidência na prática do crime, enquanto ele não é condenado. Então, quanto mais o Brasil demora a condenar um sujeito que praticou um crime, mais crimes ele perpetra. O nosso efetivo policial, se você for comparar o Piauí, por exemplo, com um país das mesmas dimensões de população, o efetivo da polícia é suficiente. O que acontece é que aqui no Brasil o crime é massificado. O sujeito pratica 30 assaltos no dia. Num outro país, ele vai cometer 1, vai cometer 2 e vai ser preso. E vai ser condenado. Então, ele não tem a perspectiva... É bem aí que está o gargalo. É bem aí que está o gargalo. Não tem a perspectiva dele voltar a reincidir. Que no Brasil, a reincidência é a absoluta regra. O cara vira bandido profissional. Isso, eu vou lhe dar um exemplo. Ele faz daquilo a profissão. Você vai entender o que é o sistema brasileiro agora. A imprensa vem noticiando aqui que entre Altos e Teresina, nas imediações da Major César, né, que é o penitenciário agrícola, estão havendo muitos assaltos. De onde são esses assaltantes? São os assaltantes que estão cumprindo pena na colônia agrícola. Então, a polícia trabalha para pôr o indivíduo, para ser condenado, a justiça condena, ele vai para um regime semiaberto. Durante o regime semiaberto, ele pula um muro e assalta as pessoas que moram lá como caseiro e tudo, e volta para dormir na prisão. Então, ou a gente repensa a sistemática, né, da questão da punição no crime do Brasil, ou as polícias, né, vão se acabar de trabalhar, de enxugar gelo e não haverá a condenação. Não é problema de quantidade de policial, é de quantidade de crime e de você ter uma resposta rápida àquele que agride a sociedade com o crime. O telespectador aqui de Sigefredo Pacheco, ele faz um questionamento exatamente sobre o que o senhor está falando, que os assaltantes são presos 10 vezes pelos mesmos motivos e acabam voltando, que nós estamos descrentes. Um outro telespectador fala dos festejos do Planalto Uruguai. O delegado reforça o policiamento, só na primeira noite roubaram 15 celulares. Monsenhor Hipólito também estamos em festejos e pedimos mais policiamento. E um outro aqui quer saber sobre a situação dos agentes do último concurso da polícia. Com relação a esse policiamento do interior quanto aos festejos, sempre existe o planejamento de reforço. Inclusive, está incluído na nossa pauta aí também o município de Angical. Também receberá reforço agora na quinta-feira, que é aniversário da cidade. Essas questões do Planalto Uruguai, a gente recomenda que as associações de moradores façam uma visita ao comandante do policiamento da área ou ao delegado do distrito da área, que eles fazem um planejamento que adeque àquela determinada situação. Com relação aos concursados, né, foram nomeados agora 60, nem todos ainda entraram em exercício. A gente está aguardando isso
E quanto ao chamamento dos demais, nós temos aprovados em agente, escrivão, perito, né? Aí vai estar na dependência do governo fazer um cronograma, né, até dezembro, para se saber a respeito da possibilidade de chamá-los diante da realidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Amarildo pergunta se a polícia já prendeu o exterminador de travestis. Olha, esse assunto foi levantado por ocasião da morte de um travesti agora na sexta-feira, uma travesti chamada Maquele, né? Nós conseguimos comprovar já através do laudo que houve realmente uma morte violenta e nós estamos atrás, né, das informações do autor deste homicídio. Agora, não existe morte natural não foi. Não, morte natural foi homicídio. Surgiu essa dúvida porque quando o corpo foi encontrado na sexta-feira, lá no Distrito Industrial, não era aquele o local da morte, que a gente sabia, e poderia ter havido uma causa natural, por exemplo, uma questão de overdose, mas não é o caso. De fato, ela foi morta por asfixia mecânica. Então, nós não temos ainda nenhum outro crime assemelhado a esse. Não está caracterizado, tá? Então, não está caracterizado nenhuma situação de crime serial. Que exista um serial killer, um matador, exterminador de travestis. E em relação a outras pessoas que trabalham como profissionais do sexo, nós já identificamos os autores desses homicídios. Falta realmente este da Maquele, mas eu acredito que as investigações, como se deram bem no início, a gente já conseguiu fazer um certo levantamento de câmeras de segurança e eu penso que dentro dos 30 dias a gente possa chegar na autoria. É um compromisso que a gente assume aqui. Obrigado pela presença, delegado. Boa tarde a todos.